Eu tô assistindo o vídeo da minha dança. Dancei agora há pouco aqui no quintal. Tá batendo um solzinho muito gostoso. E eu experimentei dançar a partir de um texto que é: dançar o depois da parede me conecta a um dever e me desprende desse chão. Limpa meus pés da cidade que cerca e coloniza. E quando a gente filma a gente dançando é uma experiência... Quando a gente assiste uma filmagem da nossa dança, é uma experiência muito diferente do dançar em si, né? Porque quando a gente vê a gente dançando, a gente vê toda uma história. Pra mim é muito louco. E os 3 verbos desse texto que eu fiquei mentalizando pra dançar, pra improvisar, foram dever, desprender, limpar e cercar. Na verdade foram 4. Dançar o depois da parede me conecta a um dever e me desprende desse chão. Limpa meus pés da cidade que cerca e coloniza. É nítido quanto a minha dança, assistir o vídeo da minha dança mostra a minha história e mostra esses verbos também. O que a gente tem experimentado nas orientações aqui em dança, que tem sido um processo profundo para mim, um desafio fazer isso por meio do vídeo, é a gente olhar para a história do nosso corpo, para você olhar aí na sua casa para a história do seu corpo, saca? Porque não cabe a gente tentar dançar igual alguém. Porque não cabe a gente jogar fora a nossa história. Por mais que a gente tente dançar igual a uma pessoa, a gente vai estar sempre carregando a nossa história. Então é uma ilusão a gente negar a própria história. Eu, desde os 13, 14 anos, sempre joguei muito basquete. Quando era moleque, quando era mais jovem. E a bola de basquete está na minha mão, não adianta. Ela não foi embora. Foram muitos anos realizando uma mesma movimentação e isso fica gravado no nosso corpo. Isso fica gravado no nosso corpo. Eu vou compartilhar esse vídeo. Estou pensando em abrir um canal no YouTube com os vídeos desse processo que eu vou fazendo daqui e vocês vão fazendo daí. Então eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, para vocês acessarem. E a gente vai experimentando quais histórias vão emergir do nosso corpo quando a gente dança. Quais histórias existem já no nosso corpo, no nosso DNA, na história do povo preto na cidade de São Paulo. Tudo isso vai emergir na sua dança, não tem jeito. Hoje a gente ficou de falar um pouco sobre a Barra Funda, certo? A Barra Funda, zona oeste de São Paulo, é o lugar que recebeu, não das melhores maneiras, toda a população preta que veio do espaço rural, do samba rural, do batuque de umbigada, de todos os batuques, de Piracicaba, Tietê, Capivari. E ali na Barra Funda tinha uma estação de trem que foi inaugurada em 1875. São o quê? 20 anos, 23 anos antes da Lei Áurea. Essa estação de trem, ela fez com que ali na Barra Funda houvesse muitos armazéns e muitos depósitos. Porque era ali que chegava a banana, era ali que chegava o café. Então o nosso povo, quando veio das fazendas, parou ali para trabalhar com os carregamentos, principalmente o homem preto carregando banana. E depois do dia inteiro carregando banana ali nas cargas dos trens, as sobras das bananas, o nosso povo levava para o Largo da Banana, que era ali na região onde hoje
é o Memorial da América Latina. E é triste ver que o Memorial da América Latina não deixa nítido e evidente o quanto aquele lugar, aquele território é importante para a história negra, para a história do samba da cidade, do samba de São Paulo. Então, no fim do dia, os pretos levavam as bananas de sobra ali para o Largo da Banana, tinha uma bica d'água também, e era ali que a gente convivia. Essas sobras das bananas eles vendiam, e dali já saía uma roda de samba, e ali mesmo começava a roda de tiririca, a roda de pernada. Quando eu li isso, quando eu ouvi isso da voz dos nossos mais velhos nos vídeos, nos documentários, nas entrevistas, eu falei: o que é tiririca? O que é pernada? Nada mais é do que uma capoeira que estava chegando ali na cidade. Aquela capoeira que estava sempre colada com a roda de samba, na palma da mão. Enfim, esse era o contexto da Barra Funda, nosso contexto de trabalho. No carregamento para os homens pretos e no trabalho doméstico para as mulheres pretas na região dos Campos Elíseos, Higienópolis, enfim. Já a região da Paulista eram as mulheres do Bexiga, do Quilombo da Saracura, que trabalhavam. Mas aí é história para outra história. Então a Barra Funda era isso, era um lugar onde a gente chegou para fazer muito samba, para fazer muita roda de tiririca, de pernada, aquela capoeira com samba. E a nossa moradia ali não foi simples, não foi fácil. A Barra Funda naquela época era a periferia do bairro, a periferia da cidade. A Barra Funda, ela se constituiu na várzea do rio Tietê, na parte baixa da Barra Funda. O que isso significava? Era uma área de enchente também. Isso fez com que a população que veio da Itália, que foi quem construiu as casas por ali, pensasse em casas com porões, porque esses porões eram a forma de proteger a casa da umidade daquele solo, que era um terreno, um território de enchentes. Com essas casas, com esses porões, quando a nossa população chega em São Paulo, resta para o nosso povo alugar esses porões. Tem relatos de homens brancos do bairro da Barra Funda em algumas entrevistas, em alguns documentários, dizendo que quando eles eram criança, eles tinham a noção de que os pais deles tinham uma renda a mais porque alugavam os porões para os pretos que vinham da área rural. Então era esse o contexto, morar em porões, em uma área de enchente, trabalhar com o serviço braçal no carregamento das bananas, fazer o samba no Largo da Banana e as mulheres pretas indo cuidar das casas das pessoas brancas no bairro de Campos Elíseos. Tem outra coisa também que eu queria contar, que é a maneira como o bairro era visto como um lugar de doenças. E aí eu vou deixar o link também de uma reportagem que tem aqui no YouTube para vocês assistirem. Tem o relato, eu acredito que é uma freira de uma das igrejas ali, dizendo que para os pais, para as mães das crianças que participavam das atividades religiosas, a inauguração de uma igreja ali no bairro da Barra Funda de Baixo, nessa área de várzea, foi um absurdo, porque para esses pais a igreja estava abrindo num lugar de doenças. E quando ela é questionada, como assim, como que era visto o bairro da Barra Funda? Ela diz com todas as palavras, era visto como um bairro das doenças, dos pobres e dos pretos. Isso é o racismo constituindo a cidade, constituindo o território, e que infelizmente faz parte do nosso corpo. E aí, esse nosso processo de dança é pra gente descobrir que não só o racismo faz parte do nosso corpo. A gente tem muitas histórias no nosso corpo, como o samba, como a tiririca, a pernada, a capoeira. E diversas outras danças, diversas outras práticas com raiz africana,
que fazem parte do nosso DNA. E quando a gente dança, quando a gente se entrega para a nossa história, para o nosso movimento, tudo isso emerge. Nesse contexto dos sambas que surge Geraldo Filme, que surge Toniquinho Batuqueiro, é por ali também que surge Zeca da Casa Verde. É ali na Barra Funda, nessa época, em 1914, que Dionísio Barbosa funda o Grupo Barra Funda, que é o primeiro cordão carnavalesco da cidade de São Paulo. E aí você vê fotos com homens e mulheres pretas juntos para fazer música. Naquela época ainda eram algumas marchinhas, pouco a pouco as marchinhas foram ficando de lado e o samba começou a vir para os cordões carnavalescos, principalmente o Camisa Verde. Lá para 1930, se eu não me engano, o cordão, o Grupo Barra Funda, é perseguido. Essas perseguições são identificadas, são justificadas pelo fato do Grupo Barra Funda usar a camisa verde como uniforme. E naquela época havia o Partido Integralista, que era um partido fascista, inclusive, que utilizava um uniforme verde. Então associaram o Grupo Barra Funda ao Partido Integralista, ou seja, não faz sentido algum, porque era um partido fascista. Quando que um grupo de pessoas pretas ia se associar a um grupo fascista? Então inventam essa associação do Grupo Barra Funda com o Partido Integralista para justificar o racismo, para justificar a perseguição ao Grupo Barra Funda. Então só em 1953 que o Grupo Barra Funda volta, e aí já volta na configuração de uma escola de samba, já com outra liderança, enfim. Mas é ali que surge esse primeiro grupo carnavalesco, primeiro cordão carnavalesco, que é o Grupo Barra Funda, em 1914. Depois daí vem a história da cidade para Casa Verde, vem aí a história da cidade no bairro da Liberdade também, com a escola de samba Lava Pés, com a madrinha Eunice, mulher preta, líder, presidente da escola de samba Lava Pés, até o ano de 1995. Então foram muitos anos, foi inaugurada em 1937 a escola de samba do Lava Pés, mas aí já é história para outras histórias. Esse foi um apanhado aí do bairro da Barra Funda, pra gente se aprofundar um pouco mais na nossa história, para fortalecer as nossas danças. Ouçam os sambas do Geraldo Filme, conheçam as letras, todas as histórias. E é isso, vamos trocando conhecimento, vamos trocando movimentos, sempre em casa, porque toda essa estrutura de cidade, toda essa estrutura global gerou uma guerra biológica que está mantendo a gente dentro de casa para que a gente mantenha a nossa vida. E como a gente viu lá na Caiumba, no samba rural, vamos abanar o fogo da nossa comunidade, vamos encontrar as chamas que mantêm o nosso corpo vivo dançando. Beleza? Espero que vocês aproveitem muito essas pitadas de história que eu tô soltando aqui sobre o nosso corpo nessa cidade, e que isso inspire, que essas pitadas inspirem muitas danças aí em casa. E vou ficar muito feliz se vocês também filmarem ou, enfim, mandarem relatos pra mim de como tá sendo aí. Então vai naquele processo de escrever, pega esse texto, dança e vai criando, vai construindo a sua dança, tá? É isso, até a próxima. Um abraço. Próximo do centro.